Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente, junto com vocês. Sejam todos bem-vindos, os encarnados e os desencarnados também. Antes de começar o nosso bate-papo de hoje, vamos fazer uma preparação, né? Vamos dedicar aí uns minutinhos para que os próximos 30 minutos que nós fiquemos aqui sejam bem aproveitados, né? Vamos relaxando na cadeira, trazendo a nossa consciência para dentro de nós mesmos, procurando no nosso mais íntimo, né? Essa centelha divina, essa parte do todo que nós fazemos parte, que nos anima, né? E vamos trazendo dessa energia pura alguma coisa para dentro dessa sala, juntando com a energia que foi passada pelo plano espiritual, pelo plano material, que arrumou as cadeiras, arrumou tudo aqui para a gente. E vamos, nesse mesmo pensamento, elevando os nossos pensamentos um pouco mais. Vamos sentindo aí os nossos anjos guardiões, os nossos anjos amparadores espirituais que estão sempre conosco. Esses seres abnegados que normalmente a gente não lembra que eles estão conosco. Pedimos a eles que nos ajudem a elevar nossos pensamentos um pouco mais e chegarmos ao nosso irmão. Mestre, exemplo, como o Espiritismo nos aconselha, Jesus. Lembrando que ele sempre nos dizia que nós devemos nos instruir, né, para que nós possamos entender o que acontece conosco. Então vamos abrindo os nossos ouvidos, os nossos corações, as nossas mentes, para o que nós vamos ouvir, para o que nós vamos intuir, para o que nós vamos pensar, para o que nós vamos falar. De forma que isso se transforme em energia e nos transforme em pessoas melhores, transformando também o nosso ambiente de meio em um lugar melhor, e para que todos que se acheguem de nós, se aproximem de nós, aí, eles possam sentir também essa melhoria. E então que nós possamos ter uma boa reunião, que assim seja. Bom, nós vamos finalizar hoje a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é as leis divinas. Nós vamos falar sobre da perfeição moral, o capítulo 12. E já começa meio complicado, né? Perfeição moral, a gente não entende nada de uma nem da outra. A gente já tem, pelas informações dos Espíritos, que a gente trabalha, que a gente já está mais no começo da escala do que no final. E aí, a perfeição que a gente entende, quando nós vemos uma rosa bonita, que a gente fala, isso é muito perfeito, e daqui a pouco a gente vê uma outra rosa mais bonita ainda, a gente acha que a nossa perfeição é aquela. Então essa perfeição, ela tem esse detalhe de ser de acordo com o nosso conhecimento. Mas nós já temos várias informações do plano espiritual, através de psicografias, através de médiuns que vêm do plano espiritual, que eles dizem que o nosso melhor aqui parece um espelho meio borrado para eles, que em determinados níveis de evolução a perfeição é muito maior. Então como é que a gente pode falar de perfeição se a gente não tem ideia do que seja perfeição? Pensamos assim, perfeição seria o todo, seria Deus. E como a gente não entende nem mesmo o Espírito muito bem, entender Deus seria difícil. Então a gente vai retornar um pouquinho, não retornar, mas vamos ir mais para frente, porque o terceiro livro da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, fala sede perfeito. E ele não quer dizer, quem lembra aí da escola, que tempo que está esse verbo, sede? Imperativo afirmativo, né? Nem se usa mais, porque vem daquele pronome que a gente já não usa mais, né? O vós, vocês. E não é para você ser, é para ir sendo, um pouquinho a cada dia, o máximo que você consegue dar. Então quando ele fala dessa perfeição moral, ele não quer dizer que a gente seja perfeito, porque a gente também não tem condição de saber o que é perfeito, mas a gente sabe o que nós somos e o que nós podemos ser. Podemos melhorar. Então a proposta disso é uma proposta dinâmica, quando ele fala dessa perfeição. E ele fala de uma perfeição moral. A moral aqui passa a ser uma qualidade dessa perfeição. Então é uma coisa que vai movimentando de uma certa forma para melhorar e dentro de uma moral. E a gente poderia discutir várias vezes muito sobre esse conceito da moral, porque a gente confunde muito a moral com a ética, né? E essa discussão já vem de milhares de anos, e essa palestra não tem nenhum proposta aí de tentar definir o que é uma e a outra, mas a gente precisa delimitar alguma coisa para a gente saber o que vai ser essa perfeição moral. Então a gente vai dividir bem fácil aqui, né? Moral é quando vem do coletivo para o indivíduo, certo? E ética é quando vai do indivíduo para o coletivo.
Fica fácil, vou dar 2 exemplos aqui. Eu gostaria de ter várias mulheres, casar. Não, a gente sabe que não gosta, a gente casa uma vez só e fala, não casarei mais. Mas vamos pensar que eu gostaria. Gostaria de ter várias mulheres. Não pode aqui, nos Estados Unidos também não pode. As pessoas vão olhar, no Brasil não pode, em vários outros países não pode. Então as pessoas se sentem mal, acham que é errado, acham que é possessão. Possessão eu digo que você vai ter várias mulheres, não pode ter posse das mulheres. Mas tem lugar no mundo que pode. Então eu vou para esse lugar. Então a sociedade lá me favorece isso. Isso seria a moral, porque lá eles acham que é certo. A moral é em cima do que uma sociedade decide. E ela melhora de acordo com uma sociedade melhora. Agora vamos dar um exemplo de ética. A ética é aquele negócio do querer, poder e dever. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Para a gente ninguém processar a gente aí, né? Por causa de direitos autorais. Estávamos no exemplo de férias, Brasil, São Paulo, fomos num desses pontos turísticos, uma linha comprida, 5, 6 pessoas na frente. Meia linha, certo? Daqui a pouco veio um rapaz e fala para mim, quantos anos o senhor tem? Me desculpe. Eu falei, 62. Ele falou, não, o senhor pode passar na frente. Mas, eu posso, não posso? Podia. Eu queria. Queria, porque eu vou ficar lá na frente ou não. Mas aí vem o que define a ética. Eu devia? Isso só depende de mim, certo? E eu, como um espírita, certo? Que tento ser um espírita, certo? Qual foi a minha opção? Foi lá pra frente. Foi pra frente. Certo? Mas essa é a ideia da ética. É quando você pode, você quer, mas você decide se você vai ou não. E se você coloca a sua posição em não fazer aquilo em detrimento da sociedade, do grupo que você está, isso é ético. Não entendemos bem. Deu para entender mais ou menos? Então, isso aí. Então, quando ele fala dessa perfeição moral, ele quer dizer que nós temos essa possibilidade de melhorarmos pouco a pouco, mas dentro de um conceito que é bom na sociedade que a gente vive. Certo? Antigamente a moral era uma coisa, hoje é diferente. Já contei para vocês a história aqui que eu parei de dirigir rápido e fui ver que no Tennessee, que normalmente eu vou, tem pena de morte. E o cara ia morrer porque atropelou uma criança bêbada. Entendeu? Ainda matam-se pessoas. Então, essa sociedade garante que é ética. E muita gente vai ficar até, talvez não, ele devia ter morrido porque ele matou uma pessoa e estava, certo? E as pessoas, talvez de uma outra, moral, não ética, né? Então, as pessoas acham que isso é moral. Porque a sociedade permite aquele tipo de coisa em prol da sociedade, aplicando em cima do indivíduo. Certo? Então, ele tem que ter essa noção aí que a gente... essa perfeição dentro, não é uma coisa que a gente vai ser perfeito amanhã, mas é que a gente tem essa dinâmica de melhora dentro de um conceito que você vai melhorando a todos. Certo? Essa é a ideia. Então ele traz um conceito de virtude. Né? Os Espíritos trazem um dos conceitos nesse capítulo, conceito de virtude, que ele chama de uma qualidade moral com uma tendência de fazer o bem. Essa é a virtude. Agora, é uma qualidade moral, já se diz num conceito de bom, porque a moral a gente sabe que é da sociedade para o indivíduo. Então coloca o indivíduo nessa posição. E em oposição dessa ele chama o vício, que vem do latim vidium, que quer dizer erro ou falha, né? Que traz a pessoa que se envolve nessa situação do vício, o próprio detrimento, ou a própria mutilação, ou o próprio desgaste do viciado em cima disso. E quando ele fala de vício, ele não fala só de usar uma droga ou fazer alguma outra coisa, mas de um modo geral, que você faz uma coisa que ela te coloca numa degeneração, num prejuízo para a gente próprio. Então, os espíritos colocam várias perguntas com relação a isso, e ele diz que quando você tem essa virtude, e essa virtude, ela promove o bem, lembrando Jesus, o que a mão direita faz, não seja visto pela esquerda, é quando você faz isso de uma forma sem querer ter uma retribuição para isso. Porque não vai ser uma virtude, vai ser um interesse de você fazer isso. E você acaba fazendo isso, pode até se tornar um vício, quando eles tentam fazer essa ligação. Então, e essa virtude, ela é própria
ela é não própria, ela é necessária, porque ela nos faz, de uma forma ou de outra, procurar o bem, tentando fazer. E às vezes ele fala assim, os Espíritos, se você está fazendo bem só para dizer que você vai ter proveito disso mais lá para frente. É o bem, você está fazendo o bem, é o bem. Mas ele não vai ser tão absorvido pela sua evolução, quanto se você estivesse fazendo o bem sem olhar a quem, ou por que você vai receber. Então essa é a ideia da virtude dentro de uma disposição de fazer o bem. O outro conceito que ele traz para a gente é a paixão. E nesse mesmo terceira parte do Livro dos Espíritos, na parte que ele fala da lei da destruição, ele fala das guerras, do duelo, essas coisas tudo. E ele traz uma das definições da guerra, que é o predomínio da energia animal, da vibração animal, sobre a espiritual. E ele fala também que é o transbordamento das paixões. Quando você quer muito uma coisa e você quer aquilo a qualquer custo. Então você não mede as suas atitudes para conseguir aquilo. Quando eu quero só uma coisa, eu vou lá e boto a carteira do cara. Saber. Mas se eu quero muito, eu ponho um revólver e tiro dele. E se eu quero um país? Eu quero mais. Então, isso leva a mostrar o nível que está determinados mundos, quão mais a gente está atendendo ao instinto e tão longe do que a gente está do espiritual. Ele diz o seguinte: tudo que eleva o homem acima da natureza animal aproxima do espiritual, portanto, nos faz evoluir. Então, às vezes normalmente eu falo assim, toda vez que eu quero dar uma esmola para alguém, eu fico pensando, eu não vou dar, porque se eu for dar a esmola, eu estou pensando que se eu der a esmola eu vou ficar melhor, então eu não dou esmola. Mas dá, porque você vai fazer tanto isso que vai chegar uma hora que você vai estar dando esmola e não está pensando que está dando esmola. Porque é tudo uma questão de prática. Não é todo mundo que dá esmola que está pensando, a esmola, quando eu digo, é uma ajuda, é escutar alguém, é fazer alguma coisa, é fazer uma caridade aí, de alguma forma. Toda vez que a gente planeja alguma coisa que vai fazer de bom para tirar proveito disso, o bem vai acontecer, mas talvez não seja tão bom para nós. A gente tem que aprender a usar esse sistema da virtude de forma que a gente faça esse bem de uma forma normal, né? Ainda na paixão, os espíritos dizem que o homem não pode ser levado pela paixão. A paixão é aquele amor que a gente escuta, que é o amor platônico, né? O amor que eu tenho por uma coisa que eu não tenho. Então eu quero muito aquilo, como que se diz? Eu exagero na minha necessidade e passo a não entender o limite das outras pessoas e acabo invadindo esse limite para que eu possa ter essa coisa que eu quero muito, né? E mais o desconhecimento, porque quando eu não tenho conhecimento do que eu quero, eu vou obter as coisas do que eu não quero. Estava olhando aí agora no corredor, tem até sobre os índios, né? E a religião dos índios, os indígenas. Assim. E uma das coisas, tem uns 10, não é mandamentos deles, mas o primeiro que eles falam é o seguinte: vai, pegue o que você precisa e deixe o que você não precisa. Então, como é que esses caras tinham esse conhecimento de desperdício ou de pegar mais do que você precisa há um tempo atrás, muito tempo atrás, né? Eles passavam necessidade, né? Eles tinham esse conceito. E a gente, com o conhecimento todo que a gente tem, a gente não tem isso ainda, né? Então, nesse conceito ainda de paixão, é meio difícil a gente não ter esse tipo de coisa, porque nós vivemos no mundo material, né? E esse mundo material, a influência da matéria, traz aquele negócio. A gente está no mundo que seria bom se fosse assim, nós já fomos feitos espíritos superiores. Mas que graça teria isso, Deus, na nossa causa primária de todas as coisas, se nos fizesse já espíritos elevados? Como é que nós teríamos essa consciência de elevação espiritual? A gente pode tirar uma ideia muito boa, por isso com a inteligência artificial. A gente está carregando um monte de coisa nessas inteligências artificiais. E se você perguntar assim, tentem lá perguntar, qual é o caractere de um serial killer? Eles vão falar um cara simpático, assim que nem eu, muito cabelo, loiro, olhos assim, cativante, esse negócio. E é o gênero da maior parte desses
desses serial killers. Se eu sou uma inteligência artificial, eu mato metade da sala aqui, porque eu acho que é. Por quê? Isso é que a gente fica, é fácil de entender por que essa inteligência artificial não vai evoluir ao nosso nível, porque ela não tem sentimento, ela não aprende com o erro, ela aprende com o erro, mas não aprende com o sofrimento dela, porque ela nunca vai sofrer. Então nunca vai chegar a um nível que a gente chega, porque a gente aprende através dessa, não do sofrimento, mas dessa dor que inflige na gente o conceito desse erro. Então a inteligência artificial não vai ter isso aí nunca. Então, dentro desse outro conceito, os espíritos nos trazem o egoísmo como outra função que a gente tem que evitar para que a gente atinja essa perfeição moral. Então ele fala que esse egoísmo também, ele é muito característico em nós pela predominância da matéria. Explicamos já várias vezes aqui que nós estamos no mundo de prova e expiação. É o segundo de vários outros mundos que a gente vai. Se tiver algum conceito aqui que a gente tem, quem sabe o que existia no mundo anterior ao nosso? Era o mundo de primitivo. Qual que eram as características desse mundo? Sobrevivência, certo? Ou o espírito, ele comia para sobreviver, ou ele copulava para ele poder reproduzir a espécie. E aí a gente chega hoje e fala assim, não, nós estamos muito melhor do que os mundos anteriores. Se eu fechar a reunião hoje aqui e perguntar para vocês o que nós vamos fazer depois, a gente vai para pizzaria, comer. E alguns ainda depois de comer, entendeu? Vão lá tentar fazer a reprodução. Então a gente não saiu muito disso, dentro desse conceito, por isso que a gente está arraigado na matéria. E eles nos colocam aqui um conceito interessante. Preciso achar onde está agora. O mais eficaz processo que a gente pode desenvolver para a gente sobrepor a natureza corpórea seria a abnegação. Agora a gente pode se abnegar de tudo? Vamos virar. Cadê as nossas... Se a gente não experimentar o ter e perder, o ter e saber dividir, o ter ou não ter, e não ter a possibilidade de ter, todas essas possibilidades de interação com a matéria, a gente não vai aprender. A gente só tem essa ideia de existir porque há muito tempo atrás, numa forma bem primitiva, eu olhei para mim e falei, eu sou eu, então não sou ele. E a partir daí eu passei a tomar conhecimento da minha individualidade. Se a gente vai juntar tudo no fim, quando a gente virar perfeito, porque perfeito é Deus, como eu falei para vocês, se a gente vai chegar daqui a um tempo nessa perfeição, a gente não tem nem ideia do que seja isso. Então nem adianta a gente ficar se preocupando com o que vai acontecer. Mas aqui sim, enquanto a gente estiver nessa parte material, a gente vai estar fora da espiritual. E por isso que às vezes eu falo assim, você limpa a sua casa? Quem limpa a casa que todo mundo limpa? E espiritualmente, quem limpa a casa espiritualmente? Você não limpa a casa todo dia? Por que você não limpa a sua casa espiritualmente todo dia? Então nós somos dois. Se nós chegarmos nessa nossa nível espiritual do nosso planeta, entendendo que nós somos espíritos, mas nós estamos na matéria, nós precisamos cuidar das duas coisas, a gente já está num patamar bastante elevado. E nisso cabe para nós a última parte, que ele vai falar sobre o conhecimento próprio. Na realidade, é nesse capítulo que tem a pergunta 919. Qual que é? Os espíritos influenciam. Não, essa é 459. 919. Infelizmente, no livro que eu tenho, eles colocaram as duas perguntas juntos de novo. Os livros antigos eram 919, 919A, e nesse aqui é Santo Agostinho, exatamente. Na realidade, eles perguntam o que o ser humano poderia fazer para que ele pudesse evoluir bastante, melhorar bastante, não se perder dessas encruzilhadas que a vida tem. E os espíritos respondem, um sábio antigo já deu a resposta para vocês. Eles fazem referência a Sócrates, né? Que ele fala, conheça a ti mesmo. Na realidade, esse estava lá no templo de Apolo, né? No oráculo de Delfos, conheça a ti mesmo. No Matrix, quando o Neo vai falar com o oráculo, que está escrito lá atrás assim também,
Mas na realidade, mais antigo do que isso, estava no templo dos deuses, no Egito, numa câmara que parecia ser muito restrita à alta hierarquia daquela época, era conheça a ti mesmo e conhecerá os deuses. Então, essa é a proposta da última parte de atingir essa perfeição moral, é nos conhecermos, né? E se eu perguntar para cada um de vocês aqui, quem vocês são? E aí a pergunta vem, quem você é? Você fala, eu sou esposa do Ricardo, sou mãe, sou filha, sou irmã. Aí eu pergunto para você, isso é o que você é ou é o que você está? Então a gente tem que entender isso. Eu costumo brincar com os meus alunos que a gente guarda na mão esquerda umas regrinhas básicas. Quem lembra aí que eu já falei isso alguma vez? Qual que é a primeira coisa? Identificação. Quem você é? Por que eu gosto? Por causa da identidade. Lembra no Brasil lá quando vocês tiravam a identidade? Então a primeira é a identificação. Quem eu sou? Né? Uma vez que eu sei quem eu sou, só a partir de quando eu sei o que eu sou, eu posso dar direção à minha vida. Eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para lá. Uma vez que eu sei quem eu sou, eu dou direção na minha vida. Eu posso falar para as outras pessoas o que eu quero, qual que é a minha mensagem, qual que é o meu caminho, se tem alguém me atrapalhando ou não. Então eu tenho quem eu sou, primeiro, para onde eu vou e o que eu estou, qual é a minha proposta, qual é a minha mensagem. E se eu não sei para onde eu vou, ou se eu não sei quem eu sou, a minha mensagem não fica boa. Então nós temos, eu sei quem eu sou sempre, tenho que saber quem eu sou. Aí eu posso dizer para onde eu vou. Não vou falar para onde eu vou até antes de eu saber onde eu sou. E depois eu dou a minha mensagem. Assim que eu dou a minha mensagem, vem essa aqui. Qual que é essa aqui? Que tem um anel, comprometimento. Aí eu me comprometo a fazer as coisas que eu quero e depois eu vou para os detalhes. Então, quando Santo Agostinho, que aí vem pergunta 919A, dentro dessa proposta do conhecimento, ele traz uma... Eu não gosto de Santo Agostinho. Eu não gosto, então não preciso falar. Ele veio da igreja, ele é meio... Igreja católica, ele é meio... Mas ele traz uma proposta muito boa nisso daí. E eu venho fazendo isso a partir que eu li isso há muito tempo atrás. Ao se deitar, questione você mesmo o que você fez nesse dia. Aí, nessa tradução nova não tem, mas na antiga ele fala assim, pergunte se Jesus faria. Aí eu já parava de perder tempo. Mas tipo assim, eu gostaria que as pessoas fizessem o que eu fiz para elas. Isso é bom. Né? O que eu fiz, eu faria de novo amanhã. E uma coisa que ele fala que é interessante. Se eu tivesse que no final desse dia, que se acaba aqui agora, tivesse que me postar perante a Deus... Né? Então ele tem daquele conceito que a gente tem que falar alguma coisa para Deus, como que se Deus não sabe o que a gente está fazendo. Se Deus é Deus, ele sabe, concorda? E ele fala, se você se postasse diante de Deus, você estaria envergonhado? Na realidade é a nossa consciência que define isso. Qual é a pergunta que fala sobre a consciência? Essa nunca vai, né? E eles falam, onde estaria aí a lei que qualquer pessoa poderia ler? E os Espíritos respondem, na nossa consciência. Então, essa é a proposta desse conhecimento. Não é o que eu sou, o que eu for. E eu posso usar o que eu estou para provar o que eu sou. Eu fui um bom pai hoje. Eu fui um bom... Agora eu sou avô, né? Eu fui um bom avô. Eu fui um bom funcionário. Né? Uma pessoa aí muito, que eu gosto muito, ela me falava sempre assim. A empresa ideal seria aquela que quando você saísse, tinha uma bacia de dinheiro. E aí você ia lá e pegava o dinheiro que você achava que você mereceu naquele dia. E depois que todo mundo saísse, veria o dono. Então ele pegaria o dinheiro que restou, pagaria as contas de todas as coisas que tinha que pagar, e o que sobrasse, ele ficaria contente com isso. Isso seria... Então é mais ou menos essa conta que a gente tem que fazer à noite antes da gente dormir. Eu fui útil esse dia. Eu vou falar para vocês, os primeiros... sei lá quantas noites aí. Vou falar, os primeiros 5 anos, mais ou menos, que vocês fizerem isso, vocês vão ver que é muito difícil esse acerto. É muito difícil. É essa aceitação, né? De a gente entender que a gente é limitado, né? E que a gente tem muito que aprender. A gente tem que ter essa perfeição ao passo. Mas com certeza, se cada coisa, se de tudo que eu fiz nessa noite, na manhã seguinte, ou na outra noite, eu consegui falar, esse eu não faço mais. Isso vai fazer com que a gente tenha uma ascensão nessa perfeição moral aí.
Então, esse capítulo, eu acho que ele traz mais informações que acaba complicando. Mas eu podia até direcionar para vocês o seguinte: voltem ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Evangelho, só ler esse capítulo, o 17, que ele traz lá os caracteres de bem, o homem de bem. Você fez aquele capítulo só, chegar à noite, você fala assim, ó, eu consegui pelo menos alvejar alguma coisa daqui. Porque eles classificam os espíritos assim: os espíritos ruins é aquele que pensa no mal e faz. Os espíritos medianos são aqueles que pensam no mal, às vezes fazem, às vezes não fazem. Mas os espíritos bons não pensam mais no mal. E essa é o nosso próximo. Eles dizem que o nosso próximo mundo, assim que a Terra tiver passado por todas as provas, se quer chamar de provas, a gente vai chegar nesse mundo, onde essa moral vai ser baseada na ética, onde cada um põe dele mesmo para todo mundo. A gente não vai precisar de uma moral que nos concentre ou nos prendam a alguma coisa que a gente tem que fazer porque a sociedade nos diz, mas porque nós decidimos fazer isso, porque nós sabemos que é isso. É isso aí, 5 minutos vocês têm de ir, se alguém tiver. Do AI? Não, eu concordo. Eu acho que AI não vai, esse papo de AI é abobrinha. Qualquer espírita que acreditar que AI vai chegar não faz sentido, né? Eu concordo. Eu até acredito assim, um robô que aprenda a ser gente, vamos pensar assim, de uma certa forma, ele consiga sentir isso. Talvez, né? Mas se a gente não tiver esse input, porque não tem outro jeito, esse modelo é perfeito. Eu costumo dizer que, por mais que a gente ache defeito na obra do Criador do Universo, Deus, o todo, seja lá quem for, no fundo a gente vê que teve alguma coisa. Até todas as coisas erradas que a gente está falando, esse capítulo fala que, às vezes, o mal precisa chegar até o seu topo para que ele seja reconhecido e seja negado por todas as outras pessoas, por todos os outros espíritos. Quando eu tento pensar nisso aí, eu fazia muito o exemplo do rádio, né? Mas como o rádio já está ficando velho e a criançada já nem sabe o que é, eu agora comparo mesmo com o smartphone, né? Então assim, o smartphone é o corpo, mas o seu espírito mesmo está na nuvem, certo? Então assim, você consegue usar ele offline sem internet? Consegue fazer um monte de coisa legal, mas ele tem o seu máximo potencial sem internet? Não. Então assim, ele sem internet é o nosso corpo. A IA vai chegar até, consegue chegar, mas a gente ainda está longe de entender como o cérebro funciona mesmo materialmente, consegue chegar nesse ponto. Mas tem todo o resto que não vai chegar porque a gente nem sabe o que copiar ainda. Então, é isso. Espera só um pouquinho, para o Rodrigo levantou lá no fundo. Você falou uma coisa interessante aí que... Eu sempre falo coisa interessante. Desculpa, Leonardo. Mas me fez refletir sobre uma interpretação que eu tenho de uma frase do Chico Xavier, quando perguntaram para ele se era certo comer carne. E ele falou: a carne alimenta a carne e o espírito alimenta o espírito. A princípio parece ser uma coisa muito simples, né? Mas depois de muito refletir sobre o que ele falou, e juntando com o que você falou aí, eu acho que o plano físico, como a gente gosta de chamar, né, é que nem uma escola. Nós estamos numa certa série, um grade, onde a gente tem lá um programa para aprender, né, para desenvolver. Então a gente tem que focar naquilo. Tipo assim, não adianta você estar na segunda série e você já querer estudar física quântica, integral, não sei o quê, porque isso não faz parte do seu programa. O seu programa é você desenvolver aquilo. Nós estamos aqui para aprender de A a Z. Então nós temos que nos esforçar ao máximo para aprender o de A a Z. Porque numa próxima série, no próximo plano, a gente vai ter uma outra coisa para desenvolver que é besteira perder tempo agora. Então assim, eu acho que muita gente busca, né, o que Jesus faria, é querer pular série. Não adianta. O que Jesus faria a gente ainda não consegue compreender. A gente consegue observar o que ele fez, mas compreender a profundidade do que ele fez e a intenção do que ele fez,
É muito difícil, tanto que o próprio Jesus falou, o mal há de vir, e está tudo bem. O mal há de vir e há daquele que fizer o mal, porque isso faz parte do nosso programa. Ele estava lá, não estava lá para evitar que você fizesse o mal, mas para que você tentasse melhorar a cada aprendizado que você tenha das consequências que você fez. Então, assim, eu tenho que, ao mesmo tempo, né, parar de olhar lá na frente, mas focar no programa dessa série, entendeu? Porque isso é o que importa agora. Se não aprender, vai fazer falta lá na frente. É legal você colocar esse paralelo da inteligência artificial, que é um reflexo do que seria um ser humano, isso que você colocou, né? Mas não é um ser humano. Então, mas é uma ferramenta, se Deus permitiu a ferramenta, né? Na minha opinião, quando a gente tem acesso, ele dá a oportunidade também de a gente compreender aquilo que a gente já fez também. Nada mais como tive a inserção da inteligência artificial na faculdade para os alunos, e muitos alunos já foram direto usar a ferramenta e cortou todo aquele processo de aprendizado, né? E o paralelo que eu costumo fazer é qual que é o nosso papel, primeiramente, como ser humano na humanidade, né? E da ferramenta da inteligência artificial. Como que isso pode nos ajudar a alavancar a sociedade como um todo, né? Mas ao mesmo tempo prestando atenção em toda a fundamentação do que é ser um ser humano bom. Então a gente tem mais hoje com a inteligência artificial de colocar, de tração paralela e ver, opa, peraí, isso aqui não pode ficar deficiente, realmente tem que ser fortalecido. Como a nossa criação sobre N culturas, né, como você está falando das morais, dos nossos princípios, que são processos de aprendizado. Se a gente corta esse processo, e aí é que o ser humano acaba lá na frente ficando deficiente. Então, assim, o quanto é importante que a gente fortaleça realmente a educação moral, individual, mantenha isso, e dali para frente, como nosso amigo acabou de mostrar, ok, o que a gente utiliza para essa ferramenta para alavancar o aprendizado da sociedade. Então, sempre quando tem esse contraponto, o ser humano fica com medo, mas ao mesmo tempo, peraí, a gente fortalece isso aqui, para lá na frente a gente talvez utilizar isso aqui, e às vezes até muitos trabalhos são realmente deixados de lado para outros serem realmente, colocarem uma importância ainda maior. Então, assim, eu falo, quando você cozinha, você prefere colocar a sua comida no micro-ondas, ou você prefere ir ao supermercado, entender sobre os alimentos, como se cortar, como cozinhar, e aí você entende tudo isso, por que eu como isso aqui, né? Então, acho que é bom a gente sempre ter esse paralelo e não esquecer de todos os nossos aprendizados da sociedade até hoje, né? Isso eu acho que é muito difícil, muito mais ainda na civilização de hoje. O acesso às facilidades, às ferramentas são ainda maiores. Mas se a gente não colocar e falar, não, peraí, você ainda vai chegar nisso, mas antes, é isso aqui, ó, o beabá é isso aqui. Para usar aquela ferramenta, você aprendeu o beabá. Depois, você vai ver, você entendeu o valor daquilo. Porque está tudo muito fácil. O acesso também, e aí as pessoas, o que acontece, né? O ser humano falho, como todos nós somos, eu quero pegar isso aqui que é mais fácil. Mas se a gente tem uma consciência diferente, a gente realmente não vai deixar de acessar todo aquele ensino básico, né, a cultura básica da sociedade. É o que eu penso. Pensamos assim que a informação é como se fosse um alimento para o nosso cérebro. Então, quando você come muito e não está precisando, o que você faz? Você engorda. Sim. Fica difícil de carregar, fica difícil subir a escada, você gasta mais energia, você precisa comer mais, você acaba desperdiçando. A informação é a mesma coisa. Se você pega uma informação e não digere essa informação, ela vai ficar ocupando espaço do que você precisaria para fazer outra coisa. E ela vai se perder, né? E a gente vai acabar ficando... Mas tudo tem o seu tempo. A gente vai aprender. Estamos aprendendo, né? Há custos, né? Mas fazer o quê? Fechamos aqui. Bom, então vamos agradecendo profundamente a espiritualidade que nos iluminou, que nos ajudou. Que essas informações se transformem em energia, nos transformem em pessoas melhores, que nós possamos, nessa nossa melhora, melhorarmos os que estão aos nossos redores.
Que todos sejam uma paz do Mestre, na bênção do Pai. Que assim seja.